Nós temos uma grande alegria quando estamos na casa de Deus. E a grande alegria quando estamos na casa do Senhor. E todos os cultos, principalmente no culto, nós sabemos que vamos participar da ceia do Senhor. Nós sabemos que é importante estarmos aqui glorificando e exaltando a Deus e sabendo que é um memorial onde recordamos que Ele morreu, ressuscitou, mas está vivo. O seu corpo foi dilacerado, o seu sangue foi derramado, mas Ele está vivo entre nós. Então, hoje é um dia que nós estaremos aqui, além da comemoração que já tivemos aqui, e oração pelas nossas mamães, é o Dia das Mães, é um momento especial. Eu quero cumprimentá-las também, na gloriosa e santa paz do Senhor, que todas as mães tenham o privilégio de ver os seus filhos encaminhados, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero parabenizá-las de todo o meu coração e quero dizer também que Deus, Ele tem nos dirigido especificamente para este momento de oração. O pastor Wallenstein, ele direcionou aí esses 21 dias de jejum e oração e foi muito bem cooperado, foi muito bem entendido em todas as participações nos 21 dias de oração, que hoje completa, dia 12 completam 21 dias, e depois estaremos orando, agradecendo a Deus, entregando a Ele o jejum e a oração desses 21 dias, e depois eu falo mais alguma coisa concernente a este propósito específico. Mas nos dias em que vivemos, nos dias odiernos, sabemos que as mentes das pessoas têm sido acometidas de maneira muito forte, de uma maneira mais forte do que fora anteriormente nos outros anos, nos outros séculos, porque temos hoje um aparelho muito forte, temos hoje um equipamento fantástico, que é a internet, que traz muita coisa boa, mas infelizmente traz muita coisa ruim também. E essas coisas ruins ficam impregnadas na mente das pessoas. E eu quero nesta manhã tomar um tempo pequeno, não vamos estender porque nós teremos 2 cultos, mas falar um pouquinho sobre a nossa mente. Nós temos a nossa mente renovada, nós precisamos a cada dia orar, e quando levantar, quando for deitar, pedir: Senhor, me dê uma mente renovada, apague da minha mente, delete da minha mente tudo aquilo que for pernicioso, para que eu tenha uma mente renovada. E eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 e 2, apenas 2 versículos de Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Esta é a direção que queremos para a nossa vida, que precisamos, que necessitamos. O apóstolo Paulo
escrevendo esta carta aos Romanos, ele explicou muito bem o que estava acontecendo já naquela época, que os demônios, porque os demônios são espíritos sem corpo, eles não têm corpo, então eles estão procurando um corpo para habitar, e quando ele procura corpo para ser habitado, ele procura principalmente e logicamente, porque nós somos seres racionais, eu e você, nós temos corpo, alma e espírito, para que os espíritos demoníacos dominem o meu corpo, eles precisam a minha mente, porque nós temos corpo, alma e espírito. Quando ele domina a mente, então tudo fica dominado, tudo fica totalmente dominado. Então, na realidade, o apóstolo Paulo estava vendo que as pessoas estavam dando lugar para sua mente ser totalmente ocupada por espíritos demoníacos, e ele queria explicar para eles, dar uma orientação, como que eles conseguiriam se livrar desse problema tão sério. Eu quero nesta manhã, com a graça de Deus, falar para os irmãos alguma coisa a esse respeito, porque a nossa mente é a arena do conflito maior que pode existir. Pensa numa arena, você olha muitas vezes, hoje tem alguns campos de futebol que eles colocam o nome de arena, né? Então, a arena justamente é disputa, é onde há disputa de um time contra o outro, onde há luta constante e sempre há um vencedor. Então, quando há um empate, normalmente, alguém sai prejudicado, empate também. Então, sempre alguém sai prejudicado e alguém sai vencedor. Então, a nossa mente é a arena da luta da carne contra o sangue. É a arena onde há uma luta espiritual tremenda, constante. Nenhum de nós estamos livres desta luta constante. No texto que eu li, Paulo adiantou algumas coisas, mas eu queria dar alguns pontos. Principalmente eu quero falar sobre 2 passos para ter uma mente renovada. 2 passos para ter uma mente renovada. Tem outros passos, mas eu vou falar sobre 2. O primeiro passo para que você tenha uma mente renovada é: destrua as fortalezas de Satanás. Destruir as fortalezas de Satanás. Talvez você esteja dizendo: mas como eu poderei destruir as fortalezas de Satanás? Eu sou muito fraco para isso, eu sou incapaz de fazer isso. Nós sabemos que as fortalezas, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, vou embasar biblicamente, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 4. Veja o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos, eu estou falando para você, igreja, todos estão ouvindo e entendendo, amém? Não se distraia por porque isso é de suma importância. Uma das ações do maligno e dos seus demônios, dos seus líderes que estão aqui na terra lutando, é dominar a sua mente, para que na hora do culto você desvie a sua atenção para um celular, para uma mensagem que alguém mandou. Dá tempo de você atender o chamado, talvez até da empresa, para você chegar lá. Dá tempo de você atender um chamado familiar, porque até você chegar lá, Deus já operou o que teria que operar. Eu creio nisso, no poder miraculoso de Deus.
Então, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim, as armas. Então, quer dizer, nós não estamos falando de uma guerrinha à toa, nós não estamos falando de uma briguinha à toa, não. Nós precisamos usar armas, as armas com as quais lutamos não são deste mundo. Vocês pensaram, armas que não são deste mundo? Nós temos hoje armas potentes. Quem sabe o coronel Mauro ele pode falar melhor para nós, né? Qual a arma mais potente que nós temos hoje aqui no mundo? Mais potente? Arma nuclear. As armas nucleares, né? Então, realmente, as armas nucleares, elas têm sido usadas muito. Nós temos ouvido aí, graças a Deus que no Brasil ainda não chegou, mas tem sido usado nas guerras. Imagine as armas que não são deste mundo, mas de onde elas são? Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando pensamos nisso, nós sabemos que nós não iremos lutar com armas nucleares que são bastante nocivas e elas são bastante precisas hoje, vão para o alvo mais certo, onde elas querem atingir. Mas as armas nucleares, elas não podem ser comparadas com as armas celestiais poderosas que Deus tem para que nós possamos fazer uso delas. Muitas vezes você está lutando com a força do teu braço, com a força, quem sabe, da tua inteligência, e você tem esquecido de lutar com as armas poderosas de Deus, e nesta manhã o Espírito Santo de Deus está aqui para te empoderar com essas armas tão poderosas que o mundo não conhece, não são deste mundo, ninguém conhece, porque as ogivas nucleares, essas armas nucleares, o mundo já conhece, mas quando Deus detona a sua arma, é muito forte. Então, nós sabemos que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas fortalezas? Satanás, ele constrói fortalezas. Fortalezas, geralmente, hoje, praticamente, a gente quase não ouve falar muito de fazer fortalezas, mas na era medieval e antigamente, procurava um lugar bem alto, né? Um lugar bem seguro, onde fosse com rocha, e lá no alto formavam-se e edificavam-se as fortalezas, para que aquelas fortalezas de lá pudessem alcançar os seus inimigos, e os seus inimigos não poderiam alcançá-las. Então essas fortalezas eram armadas lá. As fortalezas, Satanás aqui hoje, no planeta Terra em que vivemos, hoje aqui nesta manhã, ele constrói fortalezas nas mentes humanas, nas mentes humanas. Nós temos aqui pré-adolescentes, temos adolescentes, jovens, adultos, anciãos e anciãs. Nenhum de nós estamos livres de que Satanás arme essas fortalezas nas nossas mentes, mas ele não arma de uma vez só, porque eu tenho visto ultimamente muitas pessoas caindo no engodo de Satanás e praticando o pecado. A prática do pecado está avançando a cada dia. Não é que foi da noite para o dia, não.
essas fortalezas, Satanás, ele vai montando pedra por pedra, uma pedra de cada vez. Lá no alto daquelas fortalezas, ele vai colocando pedra por pedra, pedra por pedra, e aí daqui a pouco está formada uma grande fortaleza, e naquela fortaleza detonam os inimigos que estão embaixo. Satanás, ele procura montar na mente dos adolescentes, na mente das crianças, na mente dos jovens, dos adultos, anciãos e anciãs, ele procura montar essas fortalezas. Não é do dia para a noite ou da noite para o dia, não. Essas fortalezas são formadas pedra por pedra, pedra por pedra. Existe até um capítulo da Bíblia, depois você lê em casa, Malaquias capítulo 1, onde ali está dizendo com bastante clareza que o povo estava indo para o templo adorar e apresentar o seu culto, e levavam animais cegos, animais aleijados, porque Deus pedia que levasse um animal são, animal totalmente puro, um animal totalmente limpo, e eles levavam o pior que tinha lá no seu abrigo dos cordeiros, dos animais, lá no seu aprisco, eles procuravam o pior e levavam para o templo. Procuravam a menor oferta que tivesse lá no seu armazém de guardar os alimentos, e levavam o pior para a igreja, para o templo. Aí a palavra de Deus veio forte através do profeta Malaquias, e ele fala: vocês estão fazendo isso e dizendo, isso não faz mal, é para a igreja, não faz mal. Eu vou lá oferecer sacrifícios, não faz mal, não faz mal, não faz mal. Então eu vou levar o pior que eu tenho, eu vou levar o pior cabritinho que eu tenho, eu vou levar a pior andorinha, a pior rolinha, o pior pássaro que tem, o pior boi que tem, aquele que está com a perna quebrada. Mas aí veio a condição que Deus deu: olha, eu não quero que vocês façam isso, vocês estão em pecado quando fazem isso, então eu estou determinando que vocês mudem o vosso pensamento e tragam coisas boas para a minha casa, traga coisas conforme eu determinei. Então naquele tempo era isso. Hoje nós podemos traduzir todas essas coisas ruins que não faz mal. Talvez a pessoa em casa, a mãe, o pai, hoje é dia das mães, né? Muitas mães aqui, vou comprar esse brinquedinho para esta criança, e ele é um brinquedinho, eu já vi uns brinquedinhos que são um satanás mesmo, né? Com chifre, com um negócio, sai fogo pela boca, pelo nariz, é terrível, né? Então eu olho e falo, misericórdia. E o garoto, a garota, talvez pede para a mãe, para o pai, e o pai, com aquele coração compassivo, não tem a coragem, não tem a autoridade espiritual para explicar para a criança: meu filho e minha filha, isso aí é um símbolo terrível, é um símbolo que vai entrando devagarzinho na sua mente. Daqui a pouco você consegue mais conhecer aqueles heróis que tem no mundo do que os heróis que nós temos na Bíblia Sagrada, os heróis da fé. Então, os heróis para as crianças, muitas vezes, hoje, são representados assim. Tem alguns heróis, eu não vou citar nomes deles aqui, para também eu não fazer propaganda deles, mas vocês sabem quais são. Tem inúmeros heróis,
e as crianças gostam deles, amam, compram roupinhas que colocam daqueles heróis e ficam todos satisfeitos. Por que não falar, olha, essa roupa é de um herói que não vale nada, um herói que usa uma arma humana, mas nós temos um Deus que é o maior herói do universo. A arma de Deus que nós podemos usar detona com esse herói humano. Apenas com um tirinho que ele der, mata esse herói. Então, quando a mãe e o pai começam a incutir na mente da criança isso, mas diz, não, isso aí não faz mal, é uma brincadeirinha, não faz mal sim, faz mal, porque essas coisas, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, que não faz mal, são as que piores, são as piores coisas que alcançam a mente, porque daqui em diante, daqui a pouco ela vai para o computador, e as guerras no computador são mais ferozes, são tremendas, e tem pessoas, possivelmente tem alguns jovens ou adolescentes que estão aqui no templo hoje, ou estão me vendo aí pela televisão, pelo celular, pela internet, que estão viciados nesses jogos, e jogos que são terríveis, malignos, totalmente malignos, e ficam pregados na cadeira. Muitos deles chegam da escola, não tiram nem o uniforme, eles sentam na cadeira, e ali onde tem o seu celular, e ficam ali o dia todo. A mãe chama para almoçar, ele não vai almoçar, ele não vai jantar, não toma café, nem bebe água, fica ali totalmente embebido naquela satânica arma que vem para destruir a sua mente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos em tempos que precisamos advertir as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, para que eles se livrem disso. E o diabo vai fazendo isso, vai colocando aos poucos, daqui a pouco eles entram nos filmes das pornografias. E aí fica muito pior, porque tem pessoas casadas, pessoas que já estão casadas e que não se estimulam sexualmente mais se não verem algum filme sexual. Isso eu estou falando bem claro, porque qualquer criança hoje sabe disso. Então, na realidade, eles precisam de algo que para se estimular, para sentir prazer, mas isso foi colocando pedra a pedra, a fortaleza satânica foi formando na sua mente, e agora ele está numa condição que, pedindo misericórdia a Deus, ele fala, Deus, tem misericórdia de mim, e ele não sabe que foi aos poucos, que Satanás foi montando essas fortalezas na sua mente. Mas eu quero dizer, há um jeito sim, há um jeito, esse é um passo. Esse passo é destruir as fortalezas de Satanás. Como que você vai destruir as fortalezas de Satanás? Não vai destruir com coisas humanas, armas humanas, como Paulo falou, mas destruirá com armas poderosas de Deus. Armas poderosas de Deus que nós temos é a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada. Tem pessoa que nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas que são cristãs, são crentes e nunca leram um texto bíblico por completo, leem versículos isolados e não sabem o sentido. Muitas vezes decoram o versículo, mas não sabem o sentido daquele versículo. Nós temos que ler e estudar a palavra. Uma arma poderosa, meu irmão, minha irmã, que você tem na sua casa, você tem na sua mão, é a Bíblia Sagrada. É uma arma que detona
qualquer demônio, as fortalezas satânicas serão destruídas. O primeiro passo, então, para ter uma mente renovada, é destruir as armas do maligno. Nós encontramos em 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João 2:16. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Olha que coisa tremenda isso aí. A conotação com o Velho Testamento desse texto que João escreveu aqui, 1 João capítulo 2, versículo 16, quando fala do desejo da carne, nós podemos lembrar lá do jardim do Éden. A árvore era boa para se comer. Então, eles viram, os nossos primeiros pais lá do Éden, viram que a árvore era boa para se comer. Olha bem, isso é um desejo da carne. O desejo da carne é este. Talvez passa num barzinho agora, infelizmente eu posso falar publicamente, agora há pouco, no Rio de Janeiro, foi feito um dos maiores shows de uma das maiores cantoras que existe aí no mundo. Canta muito bem realmente, mas ela é um instrumento maligno do diabo. Então deu um show demoníaco. A Madonna, o nome dela é Madonna, para vocês saberem quem é. Todo mundo já sabe, aconteceu lá publicamente. E eles até deram um número exagerado, né? 1.600.000, não cabe naquele local 1.600.000 de jeito nenhum. Cabe ali 450 mil pessoas, mas o mundo sempre exagera para que a mente das crianças, dos jovens, viu, meninas, vocês estão aqui, sejam iludidos. Então isso é o desejo da carne. Eu estou com o desejo de ir lá, eu estou com vontade de ir lá. Isso é uma pedrinha para você colocar na sua mente, para formar uma fortaleza satânica. Mas o sangue de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Nós estamos hoje, nesta manhã, para que você destrua as fortalezas de Satanás. Isso é o desejo da carne. E o desejo dos olhos é agradável aos olhos, é bonito, é lindo. Você chega lá, só tem coisas ruins, arrepiantes, e fazem muito mal à mente, ao corpo e à alma das pessoas. E depois ele fala aí nesse versículo 16, que é a ostentação dos bens, que é desejável para dar entendimento. Então, essas tentações de bens está muito forte hoje para dar entendimento às pessoas. Então, são fortalezas que vêm aos poucos, porque tem muitos coaches hoje, está dentro disso aqui, ostentação dos bens, desejável para ter entendimento. Não, eu ouvi aqui fulano falar que ele agora tem 2 aviões, 2 helicópteros, não sei quantas Ferrari, não sei quanto isso, e conseguiu isso, eu vou conseguir também. Coloca na mente, e na mente vai colocando isso. São armadilhas satânicas que vão colocando isso. Não, nós não fomos colocados aqui nesse planeta Terra para termos coisas de tanta beleza, de tanta arrogância como tem aí,
e nós ficarmos exibindo a melhor coisa que existe nesse planeta Terra. Não, nós somos colocados aqui para sermos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é algo que nós precisamos ter sempre na nossa mente. Então, nós temos que destruir essas fortalezas satânicas. O segundo passo para ter uma mente renovada: comemore a vitória, corra para o abraço. Já viu quando você comemora a vitória? Aquele jogador, principalmente o atacante, né? Ele costuma fazer isso. Ele faz um gol, ele corre para o abraço. Muitas vezes até uma dancinha, uma coisa e tal, uma graça, porque ele comemora a vitória. Então, o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, para você que está me ouvindo e me vendo hoje, você precisa derrotar as fortalezas satânicas em primeiro lugar, e depois você tem que correr para o abraço. Como que você corre para o abraço? Comemorando a vitória. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, vamos ler esse verso, 2 Coríntios 10 e 5, na sequência. 2 Coríntios 10 e 5, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Veja bem, como está sendo agressivo isso hoje nas escolas. O conhecimento de Deus. Se levantam contra o conhecimento de Deus, argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos, nós temos que destruir, não vale a pena destruir as fortalezas, você tem que levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, destruindo e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma certa vez, Martinho Lutero, porque nós somos uma igreja cristã, somos uma igreja protestante, oriunda lá do século XVI, do movimento de Martinho Lutero. Somos uma igreja pentecostal, uma igreja contextualizada. Então, Martinho Lutero disse: não se pode impedir que um pássaro, ele pouse em sua cabeça, mas você pode impedi-lo de construir um ninho ali na sua cabeça. Tem pessoa que talvez, ele vê que o pássaro pousa na sua cabeça. Estou falando um pássaro figurativamente, talvez um pensamento ruim, um pensamento mau. Isso não faz mal, aquilo não faz mal, aquilo não faz mal. Então, o pássaro demoníaco vem e pousa na sua cabeça. Você não pode impedir muitas vezes isso, pois isso acontece esporadicamente, de vez em quando tem uma tentativa. O diabo hoje, nesse momento, está tentando pousar na mente de alguém. Não tenha dúvida disso. Está tentando pousar na mente de alguém. E quem sabe até agora, falando: olha, o que o pastor está dizendo é coisa para antigamente, não é para hoje. Nós somos uma igreja contextualizada. Nós estamos no mundo, para que o mundo sinta a nossa presença hoje, sim. Onde quer que estivermos, o mundo vai sentir a nossa presença. Mas um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o mundo vai sentir a nossa ausência. Nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, e o mundo estará sentindo a nossa ausência. Onde está fulano? Onde está Beltrano? Onde está o Paulo? Onde está o Luiz? Essa ausência o mundo vai sentir. Por isso nós somos uma igreja contextualizada. Hoje, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, seja na escola,
seja no cabeleireiro, na cabeleireira, onde quer que você esteja, você tem que ser a presença de Deus ali, e demonstrar a presença de Deus ali, demonstrar que o nosso Deus, Ele não tem armas como ogivas nucleares, não. O nosso Deus tem armas muito mais poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. O primeiro passo para você ter uma mente renovada é destruir as fortalezas de Satanás. Segundo, comemore a vitória e corra para o abraço. Então nós temos que correr para o abraço. Eu quero concluir nesta noite que nós temos pelo menos, vou fazer uma oração agora neste momento, pelo menos nós temos 3 recursos espirituais, essas armas poderosas que o mundo não conhece. Nós estamos terminando hoje uma parte de uma campanha de 21 dias, o mundo não conhece isso, não sabe o poder do jejum e o poder da oração, mas você sabe, a igreja sabe. 3 recursos espirituais para terem uma mente renovada, diariamente. Primeira, a palavra de Deus, que eu já falei, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu queria que você dissesse bem forte, todos dissessem, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mais uma vez, será que você pode dizer para quem está perto de você, você tem a ousadia de falar para ela, leia a Bíblia? Você pode falar mais alto, leia a Bíblia. E eu sei que tem pessoas que estão perto aí, né, de parentes, de amigos, mas tem que falar, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É um recurso espiritual maravilhoso. Quando você ler a Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, você encontra aqui recursos para destruir as fortalezas que os demônios montam na nossa mente. Segundo recurso é o Espírito Santo. Oh, coisa gloriosa, quando falamos, oh Espírito Santo, não é o Espírito que eles falam aí, nessas linguagens até folclóricas, da pomba gira, de não sei o que, e isso, e aqui, isso ali, e acolá. Não, nós sabemos que esses espíritos são enganadores, mas nós temos o recurso espiritual, que é o Espírito Santo, que está em você, está dentro de você, é uma arma que nós vamos usar. O terceiro recurso é a oração. A oração. Então, vamos falar, o primeiro recurso, leia a Bíblia, vamos falar, leia a Bíblia. O segundo recurso é o Espírito Santo. Então, nós não vamos falar o Espírito Santo, vamos falar, peça ajuda ao Espírito Santo. Porque tem pessoa que está vendo que tem uma fortaleza montada na mente. Aí ela pede ajuda para a pior pessoa que tem, que não pode ajudá-la. Mas hoje você vai falar, peça ajuda ao Espírito Santo. Vamos lá juntos? Peça ajuda ao Espírito Santo. Olha para a pessoa do lado e fala, peça ajuda ao Espírito Santo. Viu? Sozinho você não vai conseguir. A sua mulher não vai te ajudar. Talvez a luta dela, ela não vai conseguir sozinha, mas se ela pedir ajuda para o Espírito Santo, você pedir ajuda para o Espírito Santo, vocês conseguirão. É o segundo recurso. O terceiro recurso é a oração. Nós não vamos falar simplesmente oração. Fale com Deus e Ele falará contigo. Fale com Deus e Ele falará contigo. Vamos juntos? Fale com Deus e Ele falará contigo. Mais uma vez, fale com Deus e Ele falará contigo. Mas
Muitas pessoas falam: pastor, eu não consigo nem orar. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não fez o passo anterior, pedir a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda nas nossas orações. Então, são 3 recursos fantásticos para derrotarmos as fortalezas do maligno. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a ajuda do Espírito Santo e falar com Deus, e Ele vai falar conosco. Vamos ficar em pé para nós fazermos uma oração. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui nesta manhã, que precisam da intervenção divina, para ter uma mente renovada. Uma mente renovada. Essa mente renovada, ela é fantasticamente renovada quando nós usamos isso. E quando você fala para levar cativo os pensamentos até Deus, foi o versículo que nós lemos, não é? Nós lemos aí: leva cativo, destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Você já pensou se todo o teu pensamento está sendo obediente a Deus? Sim ou não? Ficou um silêncio, né? Você já pensou se todo o teu pensamento está sendo obediente a Deus? E quando você destrói as fortalezas, os demônios estão lá, aquelas coisas nojentas, terríveis. Aí você, para correr para o abraço, você tem que fazer o seguinte: pega lá, leva o cabresto santo, amarra no pescoço daquele diabo sem vergonha, que está tentando te derrubar. Você vai amarrar e vai levar. Quando você leva cativo, parece que eu estou vendo jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, dando um laço nessa cabeça desses demônios terríveis que tem invadido a sua mente. Você vai levar: olha, você agora não vai me perturbar mais, eu vou te levar. E quando você vai puxar alguma coisa, pense em você puxar um cachorro bravo. É difícil, não é, Leandro? É difícil, ele quer te morder, mas você vai puxar, vai puxar, vai puxar. É o demônio da cachaça, é o demônio dos vícios malignos, dessas atribuições que eu falei aqui todo sobre a mente dos adolescentes, dos jovens. Mas você vai dar um laço nele e vai trazer cativo para obediência a Deus. Quando você leva cativo esses demônios, aí você vai partir para o abraço, realmente dizer: Senhor, glória seja o teu nome, louvado seja o teu nome, porque esses demônios já foram levados cativos a ti, e eu agora posso dizer: a minha mente obedece a ti, a minha mente obedece a ti. Eu quero que nesta manhã você tenha o privilégio de dizer: a minha mente está cheia do Espírito Santo, a minha mente está cheia da palavra de Deus, a minha mente está cheia de oração, onde você estiver, você tem que ter a Bíblia, tem que ter oração, tem que ter o Espírito Santo, porque aí você conseguirá vencer as fortalezas satânicas. Eu não vou convidar pessoas para vir aqui à frente agora, para nós depois partirmos para a ceia, mas eu quero que você, no seu lugar mesmo, tome consciência disso e diga: Senhor, eu quero levar cativo todos os demônios que têm tentado desvirtuar a minha mente, e já montaram fortalezas na minha mente, mas agora essas fortalezas serão derrotadas, não com ogivas nucleares,
mas elas serão destruídas com armas poderosas que virão do trono da tua graça. As armas de Deus estão nas tuas mãos agora. As armas de Deus estão na tua mente agora, na tua boca, e você vai repreender em nome de Jesus, e a bênção virá para a sua vida. Vamos orar. Meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, anunciamos a tua palavra, e sabemos, Senhor, que as mentes serão totalmente tocadas pelo poder da tua palavra. As mentes serão totalmente tocadas pela tua palavra, que é viva e eficaz, pelo teu Espírito Santo, que não aceita espírito mau, que todo espírito mau bata em retirada, e que a oração seja agora a arma principal para que nós estejamos louvando o teu nome, glorificando o teu nome. Que as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, anciãos e anciãs, agora exercitem o perdão, exercitem a misericórdia, estejam agora destruindo essas fortalezas que já foram formadas nas suas mentes, mas nós sabemos que as armas poderosas estão nas tuas mãos, e agora nós pedimos: venha para cada um crente essas armas poderosas, e destruam fortalezas, e o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, no nome de Jesus. Amém.